Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonas. Boa noite, Sonali. Adeilton, boa noite. Elisandra entrou agora também. Boa noite. Boa noite, Danilo. Esperar aqui só a professora Emília entrar. Boa noite, professor Ítalo. Alex, Júnior, Andresa. Boa noite, Ricardo, Ana Kelly, Verônica. Boa noite, Claudiane. Meu curso aqui, a professora Emília acabou de entrar. Olá, professora Emília. Boa noite, professora Geórgia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vinda, né, mais uma vez. É uma grande alegria sempre recebê-la aqui. Né? Dessa vez, a gente não vai bater um papo sobre a docência, sobre o processo civil. Hoje, pessoal, a gente começa uma série de lives, né, que a proposta é tratar das profissões do direito. Essa é a nossa primeira edição. Começamos aqui com o pé direito, né, com a professora Emília, e teremos mais 4 lives, todas em parceria com o meu curso. Né, o professor Ítalo aqui está lhe cumprimentando. Um grande abraço, saudade de você, meu amigo. Então, professora, aproveitar para lhe apresentar novamente, né? Professora Emília Queiroz é professora, advogada, coordenadora de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia de Pernambuco, professora do meu curso, também da pós-graduação, não é isso? E alguns cursos também. Alguns cursos. Tem um vasto currículo, dentre eles foi minha chefe também, né? Coordenou várias algumas instituições, várias graduações. Né? Mas hoje a gente conhece a Emília professora, conhece a Emília mãe do Durval. Isso, que está aqui na sala assistindo, viu? Um beijo. Corujíssima. Mas hoje a gente quer saber da Emília advogada. Claro, Né? Então, claro. A gente vê a sua larga atuação, né, tanto na docência, no ensino superior, na pós-graduação, na coordenação de pós da ESA, e sua atuação também na advocacia privada. Né? Então, eu queria começar essa conversa perguntando por que escolheu direito? Houve interferência? Para a gente começar, né? Começar bem... Verdade. É sempre bom, né? Eu quero dar boa noite, eu quero agradecer muito o convite,
dizer que estou morrendo de saudade da Uninasal de Campina Grande, onde eu tive o ano passado fazendo uma palestra. O professor Ítalo também estava, professor e vários professores daí. Agradeço o convite de vocês. Agradeço também essa parceria com o meu curso, né? Que é um curso que já está, um curso novo, mas que já está como um dos mais conhecidos do país, e exatamente por isso, né? Por tentar democratizar o ensino em todos os lugares e de alta qualidade. Então, acho que essa parceria para esse evento vai ser bem bacana, né? Eis aí conheceram a minha face professora de processo civil apenas, não é? E a minha eu não vou nem dizer que é outra face, porque eu acho tudo tão interligado, principalmente para quem é professor de processo, é como se fosse uma parte essencial você advogar, não é? Eu vivo muito essa simbiose, eu tento atuar dessa forma, de unir a academia com a militância de foro, né? E assim, eu sou já advogada há mais de 15 anos, e tem casos meus que eu tenho na prática forense que em alguns momentos eu até trago para dentro de sala de aula, eu trago até para um estudo controlado sobre aquilo, aquele case, não é? Mas muito ao contrário também. Muitas das minhas pesquisas eu aplico dentro dos processos, né? As teses, a questão dos precedentes. Então, eu acho que é bem interessante essa simbiose de você conseguir juntar a teoria, a parte da academia, que cada vez o advogado está sendo mais exigido nesse sentido, e é o que está separando, né, os meninos dos verdadeiros advogados, né? Você conseguir fazer isso. E foi muito boa a sua pergunta, que é muito engraçada a minha história com direito, né? Eu sou filha de 2 advogados. O meu pai era procurador, a minha mãe advogada concursada da prefeitura aqui da capital, do Recife, e passei a minha vida escutando, né? O único irmão que eu tive fez direito, fez engenharia, mas fez também direito. Ou seja, eu sendo a caçula, não ia ter tanto que escolher. E eu lembro que eu sempre gostei muito de dar aula. Eu, pequena, começava a dar aula para as minhas primas menores. E quando cheguei perto de entrar no ensino médio, existia ainda uma profissão, uma opção profissionalizante, um curso profissionalizante, que era fazer o curso de magistério, né? Para você dar aula da pré-escola ao ensino fundamental. E eu fiz esse curso, né? E comecei a trabalhar, comecei a dar aula com 15 anos já, nesses contratos de prefeitura, de rede pública. Depois entrei para contratada em escola e me apaixonei. E quando completei 17 para 18 anos, mais ou menos, vem aquela hora do vestibular, né? E meus pais ainda curtindo, porque eu dava aula, eu podia ser professora de direito, né? Porque a condição sine qua non de se estar nessa família era fazer o curso de direito. E realmente eu gostava, eu fui criada assistindo a audiência, vendo meus pais atenderem, né? Aquilo tudo. E meu irmão já estava na faculdade, até que chegou o bendito dia do vestibular, que faz muito tempo já. O pessoal dessa geração, acho que nem estava muito acostumado com o sistema. Você tinha que ficar numa fila quilométrica no banco para comprar o manual do vestibular. E eu lembro que fiquei nessa fila, preenchi, era manual, se você errar, tinha que comprar outro. E eu preenchi para fazer pedagogia, né? Eu gostava muito dessa parte de pedagogia, ou de publicidade, alguma coisa assim, de criatividade. E minha mãe disse, eu já comprei esse manual, já preenchi. Aí eu disse, mas mãe, tu preenchesse para a direita. Eu disse, mas é isso que você vai fazer, minha filha. E ela veio com aquele argumento, como é que eu vou dizer, bem convincente. Ela mostrou o contra-cheque do meu pai, né? Que para eu, que era professora de rede pública, realmente me induziu um pouco aquilo, né? Mas ela mostrou também, foi uma coisa emocionante, que ela me mostrou que ela tinha guardado quando eu, com 6, 7 anos, já estava escrevendo e tal. Ela disse que o primeiro texto que eu redigi foi um contrato de mesada, né? Um contrato de mesada, obrigando meu pai, lógico, né? E eu ainda fiz um adendo, eu ainda fiz um apêndice com os recibos que eu escrevi a próprio punho. Dívidas de painho para com Maria Emília. Aí ela disse, você não pode ser outra profissão que não seja advogada, né? Então, eu realmente resolvi arriscar. No primeiro período, aconteceu uma grata surpresa, me apaixonei. Já comecei, e eu queria dar estágio no primeiro dia de aula, claro, né? Mas comecei indo em um lugar, aceitou. Eu não quis estagiar com os meus pais, que eu acho que ia ficar uma coisa muito sufocante.
E eu comecei a assistir o Tribunal do Júri, né? Eu lembro que era terças e quintas, eu passava a tarde inteira. E eu passei tanto tempo indo assistir que o promotor me chamou e disse: minha filha, quem é você? Aí eu expliquei, né, que eu queria aprender e tal. Aí ele me chamou para ficar voluntária lá e me apaixonei total. Eu acho que o primeiro caminho, o primeiro passo que o estudante de direito se apaixona, né, quando está estudando introdução e tal, é a parte do penal, do tribunal do Se apaixonou pelo júri, penal. a argumentação, né? E depois fiz alguns estágios e fui levando a vida adiante. Mas assim, eu agradeço até hoje, né? Essa persuasão bem sutil da minha mãe. E foi uma escolha que eu dou graças a Deus. Eu hoje consigo unir duas profissões que eu amo, de paixão, e me realizam totalmente, que é a advocacia e o magistério. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir identificar isso na gente, né? Às vezes, a gente não gosta de um dos ramos do direito. Tem um ramo que eu nem sei se ainda existe, um tal de tributário. Beta, me perdoe, mas eu era traumatizada com direito tributário, né? E toda semana de prova que tinha prova de tributário, eu dizia: eu vou trancar a matéria, porque eu não nasci para fazer direito. Mas a gente deve, lógico, cumprir as obrigações, tem que cumprir, ir atrás daquele que a gente se apaixona, né? O direito civil eu fui desenvolvendo, vendo assim as formas de atuações que a gente podia ter, fui me apaixonando e hoje não vivo sem, né? Então não vamos traumatizar com um ramo que não seja a nossa identificação. Beta Boldrin vai me matar no final dessa live, né? Beijo para você, mas era meu calo. Eu passei assim, bem difícil, mas passei. Eu tô rindo aqui porque eu acho que eu fui a única que não teve a fase de paixão por penal. Eu tive. Eu comecei pelo crime. Mas acho que porque quando eu nunca tive dúvida, e isso era uma coisa que me inquietava, porque eu nunca quis fazer nada que não fosse direito. E algumas certezas você tem que, né? E aí, meu pai era advogado. Então, eu passei muito tempo me perguntando se eu estava fazendo direito só para satisfazer uma vontade dele. Né? Mas isso foi bem pensado. Mas aí, quando eu passei no vestibular, ele tinha tanto receio que eu chegasse a gostar de penal, que ele já me colocou no escritório. Pois é. Foi melhor, ele salvou. O escritório, a única coisa que não pegava era penal na época. Mas, então, a docência veio primeiro, a paixão pela advocacia veio depois. É verdade. E assim que eu comecei a assistir, porque eu acho isso muito importante, o Solange está dizendo que descabela no direito civil e processo civil. Começa a seguir o professor Darlan Barroso, que você vai apaixonar. Não tem como não assistir as lives e ver os cursos dele e não apaixonar pelo processo civil. E eu sou suspeita, né? Sou fã. Eu, assim que eu comecei, eu acho muito importante para quem está no comecinho do curso ou para quem ainda está nessa fase de decidir que curso vai fazer, é muito importante, gente, a gente começar a assistir as atividades reais, né? Antes mesmo de eu decidir se ia fazer concurso, ia ficar na advocacia privada, eu experimentei tudo, né? Então, assim que eu comecei a assistir Tribunal do Júri, me apaixonei. Aí fui, depois, minhas amigas, a gente fazia tipo um tour, né? Onde aceitasse, a gente ia assistir. Fomos assistir uma sustentação oral. Eu fui no TRF, assisti uma sustentação oral que eu disse: é isso que eu quero. Quero. E eu não queria lá no lugar dos embargadores, eu queria ser, porque tem ótimos advogados aqui. O Tribunal Regional Federal, a sede é aqui em Pernambuco, em Recife, né? Eu tive essa sorte. E temos advogados maravilhosos que fazem sustentações históricas, né? Aí eu disse: é isso que eu quero. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Aí eu acho que é importante a gente ver a prática real para a gente ver aonde vai se identificar. E aí, Emília, eu sei que você disse que o pai era advogado, a mãe também, procuradora, mas assim, quais foram as dificuldades que você teve no início? Que a gente sabe que tem percalços, mesmo que você não tenha na família. Isso é uma coisa muito característica, acho que, do direito, da medicina. A família geralmente se escolhe a mesma profissão, nem sempre a mesma especialidade, mas acaba na mesma profissão. Mas tem dificuldade, tanto a gente que começou tendo parente na advocacia ou na área,
como aquele que, às vezes, eu escuto muito o aluno dizer, eu não tenho ninguém que me apoie, né? Eu conheci mais ou menos esses dois mundos, porque eu tinha acesso a livros em casa, isso é inegável, mas só que os meus pais sempre, apesar dessa indução, né, para eu fazer o vestibular de Direito, eles sempre me deixaram muito à vontade e eles queriam demais que eu fizesse concurso. Eu fui a rebelde, né? E por isso eles nunca me deixaram, eles, apesar, o cargo que eles ocupavam, eles podiam acumular com a advocacia, mas eles nunca, e eu também nunca tive muito interesse de estagiar no escritório deles. Eu não me apresentava como parente deles, essas coisas, justamente porque eles queriam que eu não me apaixonasse pela advocacia, porque eles preferiam que eu fizesse um concurso de magistratura, do Ministério Público, ou até uma das procuradorias, né? Como eles fizeram. Mas eu sofri isso de não ter uma referência para conseguir um estágio, eu sofri muito para conseguir estágio, tanto que meus únicos estágios foram em órgãos públicos, né? Eu fiz concurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco e eu comecei como estagiária voluntária na Justiça Federal até que entrei na lista para ser chamada como estagiária também. Então, de estágio mesmo, eu só tive experiência em órgãos públicos pela magistratura, né? Eu passei 2 anos, se não me engano, na Justiça Federal e os outros 2 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foi até eu me formar. Uma coisa que eu acho interessante para quem dá estágio em órgãos públicos é tentar ao máximo. Existem alguns que já têm um programa específico de estágio, né? Por exemplo, o Ministério Público de Pernambuco existe um rodízio, mas quem não, tentar passar por vários diferentes, né? Para não dizer que é marcação minha com direito tributário, eu comecei lá no TJ, eu tentei. Eu escolhi, pela minha colocação, podia escolher, eu fiquei com uma boa colocação na seleção, a vara da Fazenda, né? Que a maioria das causas eram tributárias na época, naquela vara específica que eu estava. E tive todo o acesso, tive um juiz maravilhoso, que era meu professor na universidade, mas não me identifiquei. Aí troquei. Passei por outras varas também, fui para a vara de penas alternativas, doutor Flávio Fontes, maravilhoso, meu amigo até hoje, mas também não me identifiquei, até que fui para um juizado especial, que aí eu vivi na pele o processo civil, ainda que do rito especial, e eu vi, não, é isso que eu quero. E acabei o estágio inteiro lá, né, para pegar aí dentro do juizado, passei por vários setores da conciliação, assessorando o juiz. Gente, quem é estagiário, uma coisa muito boa é digitar audiência, não é? Às vezes a gente tem preconceito e tal, mas você, naquele momento, se você souber aproveitar o momento de você estar acompanhando a audiência, é muito importante. Você vê a forma que o advogado se porta, você vê a forma de diálogo com o magistrado, né? Você vê até o comportamento dele traduzindo tudo para o seu cliente, e foi uma experiência riquíssima, né, que eu tive. Aí eu já saí dali sabendo, não me identifiquei com a magistratura, né, tive meu período de gabinete também, de redação de minuta de sentença, tal. Então, assim, eu me tornei advogada privada por convicção mesmo, né? Fui uma boa aluna na faculdade, fui monitora, concorri até a Láurea na época, fiz iniciação científica, mas não me senti chamada para as carreiras públicas, porque já tinha experimentado e eu via também que não existia muito limite. Eu sempre fui muito pela liberdade de ter mais chance de escolher aquele tipo de advocacia específica. Hoje eu trabalho com advocacia estratégica de boutique, né, que é um contencioso bem diferenciado. Então eu tracei a minha carreira para isso, né? Então, foi por convicção que eu me tornei advogada privada, depois de ter experimentado várias coisas durante a faculdade, que eu acho interessante. Aqui tem, eu acho que Marco Aurélio Freitas está dizendo que vai conversar com você sobre essa questão do tributário. Tô aberta para o diálogo. A gente conversa, né, Emília? Para eu tirar meu trauma. E outra coisa que eu queria te perguntar como foi teu exame de ordem? Que pergunta, viu? Que pergunta. Quando eu me formei, meu irmão tinha formado, eu acho que 2, 3 anos antes de mim.
E na época do meu irmão, um pouquinho antes do meu irmão, o exame era regional, né? E tinham bancas locais que faziam e era mais acessível, né? Digamos assim. Quando meu irmão fez, foi o primeiro ano que foi a FCC, né? Que já era cobrando muito texto de lei e tal. E ele meio que tomou aquele susto, mas era bom aluno também, conseguiu passar. Aí ele já disse, olha, começa quando eu ainda estava na graduação, ele disse, começa a estudar logo, porque não é mais fácil como era antigamente, né? E daqui para você fazer, provavelmente vai ficar pior ainda, né? Eu fiz sete. Eu fazia monitoria de sociologia jurídica, eu fazia iniciação científica, pesquisa de campo, eu vivi bem a faculdade. Tudo que tinha de projeto eu fazia. E é uma dica que eu digo também. Se você conseguir gerenciar o seu tempo, é a hora que você tem durante a graduação para aproveitar tudo que a faculdade oferecer. Eu já fui do grupo 6, sei que tem um monte de projeto. Aproveitem tudo. Gente, quando eu fui fazer a prova do mestrado, eu não fiquei numa colocação muito boa na prova escrita, não. Quando veio a fase de prova de títulos, e eu nem sabia, eu fui preenchendo as coisas com documento comprobatório, minha colocação foi lá para cima. Eu fiquei entre os 5 primeiros, se eu não me engano, colocados, porque eu tinha feito monitoria, tinha feito iniciação científica, tinha tudo que tinha de congressozinho que podia publicar junto com o professor, eu publicava, né? Então, são coisas que quando a gente está durante a graduação, e eu trabalhei a minha graduação inteira, né? Enquanto a gente está na graduação, a gente consegue dar uma esticadinha maior e fazer. É uma coisa que você está plantando para o futuro. Lá na frente você pensa que nem vai usar aquilo, mas é importante. Aí eu era um pouco dispersa em relação a isso, porque você sabe que a preparação para o exame de ordem é outra coisa, né? Por exemplo, minha monitoria não era em processo civil. Se fosse em direito civil ou processo civil, eu estaria estudando algo que ia cair. Era em sociologia jurídica, que não caía na época. Mas o meu irmão tinha feito FCC e disse, decore o vade-mecum. Porque a FCC na época era o seguinte, você botava a vírgula num lugar ou em outro lugar e você tinha que decorar o lugar da vírgula certa, mais ou menos assim. Fui estudando, decorei o vade-mecum. Se eu não me engano, na minha época era um exame por ano. E quando eu fui fazer, para minha surpresa, foi o primeiro ano da CESP, né? Concurseiros de plantão, quem já fez prova CESP sabe do que eu estou falando, né? E eu, tendo decorado o meu vade-mecum, abro a prova e tendo sido, não, sou monitora, membro de grupo de pesquisa, me achando, né? Meus amigos todos, eu ia para os meus amigos. Aqui, Alex já é monitor. Né? Pois é. Aí, quando eu vi, primeira questão, qual o último posicionamento da terceira turma do STJ sobre não sei o quê? Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que pensar. E eram 100 questões. Eram 100 questões na época, você tinha que acertar 50. Só que, eu sendo eu, né, tinha certeza que eu estava em dúvida. Será que eu vou acertar entre 90 e 100 ou entre 95 e 100? Né? Eu fui para a prova assim. Autoestima era comigo, né? Quando eu saí da prova, eu chorava, disse, não tinha nada do vade-mecum, faltei matar meu irmão, né? E passei, mas passei tipo, como a gente diz aqui, no pau do canto. Acho que 60 no máximo, entre 55 e 60 questões. Aí foi bom, porque eu tive esse choque de realidade, parei tudo e fui fazer um cursinho para a segunda fase, porque eu fiz a primeira fase, assim, eu estudei muito, de fato, eu li o vade-mecum inteiro, veja que bitolada eu era, né? Diziam para eu fazer as coisas, faça isso, eu faço, tipo um coaching, né? Faça, eu faço. E eu li o vade-mecum inteiro, né? E quase não passava. Então, gente, se preparar para a prova da OAB, se preparar para concurso, não é a pessoa que mais sabe que vai passar. É a pessoa que conhece a ideologia da banca, né? Por isso que é tão... E na segunda fase eu passei muito bem, porque eu estava num cursinho que preparou muito bem. Então, o importante da gente também fazer esses cursinhos é porque os professores de cursinho são treinados para estudar a ideologia de cada banca, né? Então, se eu tivesse tido numa primeira fase, digamos que esse meu coaching, que era meu irmão, dissesse você deve estudar de tal forma, eu teria passado com uma pontuação bem melhor, né? Porque eu corri o risco até de não passar. Então, outra dica que eu dou, principalmente para exame de ordem, agora a gente tem a FGV, que é uma outra prova também, né? Já não é mais o estilo CESP. Então, você procurar um cursinho que prepare
especificamente para você otimizar o seu estudo, porque você vai estar estudando para TCC. No meu tempo, eu tinha que já estar formado para fazer. Vocês agora, no período, já podem fazer. Vocês podem passar na primeira fase e, se não passar na segunda, fazer repescagem. Ou seja, apesar do conteúdo cada vez ficar mais rígido, a forma da prova, mas você tem essas outras regalias, né? Então, é otimizar. Você vai estar com o seu TCC, você vai estar pensando quando você vai... se você quer seguir no escritório, é a fase que os escritórios mais apertam para lhe contratar depois. Então, você vai estar com 1000 coisas. Então, a dica é otimizar a forma de estudo. Otimizar como? Fazendo rotas. Lá no meu curso, você entra, já tem a sua rota. É um Adaptive Learning. Ah, Né? eu dei uma olhada lá. Você está mais fraco em quê? Aí você vai fazer aquela prova e saber, eu estou mais fraco nisso. Então, o sistema automaticamente vai dar mais questões para isso. Quais são as matérias que mais caem na primeira fase? Se você está sem tempo e você tem que optar entre estudar, não vou dizer tributário, que vão dizer que eu estou implicando, tá? Vou mexer com Não constitucional. Vou mexer com geódia. Se você está optando entre estudar ambiental, constitucional cai muito, e ética, você vai estudar ética, né? Porque você tem um quadro que mostra o percentual de questões de ética da primeira fase. Então, é importante. Todo mundo entende que estudante em fim de curso está cheio de coisa, né? E a maioria já trabalha. Então, otimizar o tempo de estudo. E lembrar, acho que o que eu escuto muito dos alunos é deixarem para... Aquela história de brasileiro deixa para a última hora, o estudante de direito também deixa a OAB para a última hora. E a OAB é uma construção, né? Exatamente, exatamente. E o interessante é, se você parar para pensar, quando você faz a disciplina Direito Civil 1, é que semestre aí, Georgia? Direito Civil 1 está no segundo período. Vê. Teoria Geral do Direito Civil. Primeiro ano que você entrou na faculdade, está vendo Direito Civil 1. Quando é que você vai ver de novo aquela matéria antes da prova da OAB? Só se você for fazer uma revisão, um cursinho, alguma coisa. Então, você tem que ver bem visto e profundamente naquele segundo período. Porque o que tiver de mudança, claro, você vai acompanhando, os professores vão revisando. E você depois só vai revisar quando chegar no final. Então, se você não vive bem um semestre... Gente, processo civil. Processo civil tem 5 ou 6 semestres de processo civil. Vai do TGP aos ritos especiais, né? E se você não vive bem um processo civil, vai ser muito mais difícil quando você está tendo que acumular com tantas outras matérias lá no final, você conseguir voltar. Aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, o máximo que puder, já dá para fazer curso até durante, né? Gente, esse tempo de pandemia, o número de lives que está tendo sobre assuntos determinados, o número de cursos de extensão, vão fazendo para não deixar acumular. Porque aí, quando você chegar lá no final do curso, que você já vai estar preocupado com o TCC, com o emprego que vai ter depois, aí você só dá aquela revisada, atualização, porque algumas leis mudam, a gente sabe, e jurisprudência, mas é não deixar acumular, viu, Georgia? Se, na medida do possível. É verdade, uma coisa que eu converso de vez em quando com os alunos é o seguinte: a aula que o professor vai lá, a aula comum, não dá para ele fazer uma preparação para a OAB, não. A gente tem que fazer, por isso que às vezes eles não entendem que a gente coloca uma programação para a OAB à parte. Verdade, verdade. Porque até o método... exatamente. Até porque a gente tem que ver que, apesar de direito, eu sempre dizia, né, porque muitas pessoas dizem que exame de ordem vem só para quebrar as pernas do estudante, não sei o quê. Mas veja, direito é um curso que você não pode fazer mal feito, né? Porque quando você acaba o curso de direito, você vai ter que fazer alguma prova para ter um bom emprego, né? Ou você vai fazer a prova da OAB, que é essencial até para alguns outros concursos também, ou então você vai ter a sua profissão reduzida, ou você vai fazer um concurso de administrativo, de analista, até de técnico, alguns fazem e ficam, né? Mas, se você for apenas bacharel, reduz demais a sua opção de trabalho, né? Existem, assim, eu fico extremamente triste, alguns alunos que se esforçam tanto durante os 5 anos e depois se submetem a ser contratados, né, por algumas empresas, às vezes, para ficar funcionando como preposto da empresa, né? Como apenas um assistente, né? Podendo ter um potencial tão maior. Então,
Gente, não tem como fugir. Você vai ter que fazer alguma prova. Ou você vai fazer um concurso, ou vai fazer a prova da OAB, ou vai fazer a prova da OAB e depois outros concursos. Porque eu vou dizer, Georgia, a gente sofre para passar na prova da OAB. Agora a gente sofre para fazer os meninos passarem, né? A gente quer já dar tudo mais mastigadinho possível para otimizar o tempo deles. Mas depois que passa, gente, é tão bom. Eu sou tão apaixonada. Ó, sempre tem uma coisa interessante. Os meninos não gostam muito das últimas matérias de processo civil, os ritos especiais, né? Aí sempre reclamam, ai, é chato, a gente já viu muito processo, agora uma ação de consignação, ação tal, não sei o quê. Aí sempre no primeiro dia de aula eu levo a tabela de honorários da OAB para motivar eles, né? Eu aprendi com minha mãe, né? Ótima, ótima. Pela recompensa. Aí passam a amar. Gente, é uma profissão que dignifica, porque você vê o resultado imediato que você faz na vida das pessoas. Eu já advoguei muito, Geórgia, para questão de judicialização de medicamentos. Tem, inclusive, um processo meu que está aguardando repercussão geral no STF sobre isso, a questão das astrentes, né? E você vê que todo mundo acha, só quem salva a vida é o médico. Não. Né? Você vê que um paciente do câncer, por exemplo, se ficar sem aquele remédio, ele vai morrer, ele vai ter dores, e você consegue liberar o remédio, consegue um tratamento digno para ele, é dignificante. Agora, eu advogo muito na área de família. E teve, durante a pandemia, a maioria das visitas presenciais foram canceladas, alguns progenitores aproveitaram para fazer alienação parental nesse sentido, e essa semana que passou eu entrei com uns 5 pedidos de tutela provisória para liberar o Dia dos Pais com os pais. E graças a Deus eu consegui sucesso em todos e passei o sábado e domingo recebendo vídeo, né? Dos meus clientezinhos. Eu tenho cliente ainda na barriga, viu? Porque é alimentos gravídicos e tenho cliente adolescente e tal. E recebendo os vídeos dos pais passando o Dia dos Pais com os filhos, né? Livrando da alienação parental. Isso dignifica demais, né? Fora isso, a possibilidade de remuneração é muito, como é que eu vou dizer? É tudo muito rentável se você é um bom profissional. Se você obedece o seu código de ética. As OABs estaduais têm as suas próprias tabelas de honorários. Dê uma olhadinha. A tabela de honorário é o piso que pode se cobrar. É a partir dali que você cobra. Quanto maior a sua graduação, quanto maior o seu tempo, quanto maior a sua credibilidade no mercado, você ainda vai podendo aumentar isso, né? Então, é bem interessante pensar nesse sentido também. Aluno aqui perguntando qual a sua especialidade, professora Emília, é em processo civil. Isso. Eu sou em processo civil. Processo civil. Isso. Advogo no cível. Eu advogo no cível em geral, né? E eu passei a me apaixonar muito por essa questão de família, né? Eu trabalhei um tempo, eu fui servidora do tribunal e trabalhei 4 anos mais ou menos na questão da mediação, conciliação, e eu tenho feito muito essa advocacia extrajudicial também, né? Acompanhando a questão de mediação extrajudicial e entrando com a ação não pelo rito específico da ação, porque já foi resolvido fora, mas pedindo a constituição de título executivo extrajudicial na modalidade de documento assinado pelos advogados e transatores, aí eu entro só com a homologação. Então, os clientes que são clientes diferenciados, que eu tenho atendido mais, são aqueles clientes que me procuram justamente para não ter que passar pelo processo judicial. Aí você pode dizer, mas podia fazer em cartório. Não, porque a maioria dos meus clientes tem filhos de menor, né? Mas aí a gente faz extrajudicial controlado no escritório e entra só para homologação, usando o autorregramento da vontade, que Fred Didier fala muito, para não ter que comparecer à audiência. Então, são causas tranquilas, tenho tido bons resultados, faço parte de responsabilidade civil, mas tenho me dedicado muito a questões societárias e de família. Essas questões que a gente faz, tipo uma justiça restaurativa extrajudicial, e entra no judiciário para pedir homologação. Aproveitando a deixa aqui, que ele perguntou qual é a sua especialidade, qual é a dica, a recomendação que você traz para os alunos? Eles devem irem pensando durante a graduação em cada vez mais se especializar numa área? Isso, ótima pergunta. Não vou negar. Quando eu me formei,
E meus pais, com toda aquela expectativa, agora vai fazer concurso público. Eu já me apaixonei no meio da faculdade. Eu já me casei no meio da faculdade. Quando me formei, já estava pensando, eu quero ter um bebê. E do voltar aqui, meu bebezinho, beijo, filho. Não queria fazer concurso, que eu achava, para minhas expertises, minhas perspectivas não combinavam muito com essa limitação do concurso público, né? Então, eu queria já a advocacia privada e queria ser professora, porque eu já tinha minha outra profissão. Eu já era professora dos pequenininhos por formação. Então, eu tinha que ter uma habilitação a mais. Com o diploma que eu tinha, eu não podia ensinar em curso universitário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar minha habilitação para começar a dar aula em universidades. E isso é o curso de especialização, né? Que na minha época demorou, era presencial, era um problema danado, e falta, chamada e tal. Hoje em E dia hoje você a faz gente em faz 6 meses. online. Eu Faz mesmo estou online fazendo 6 mais meses. uma. Estou fazendo no meu curso 6 meses, 2 vezes por semana. A aula com o professor Conrado, amo de paixão, né? Então, eu acho assim, na graduação é experimentar tudo, feito eu fiz. Dei estágio em vara de crime, dei estágio em vara de tributário, e quando cheguei no cível me identifiquei, na Justiça Federal me identifiquei com as questões cíveis, né? Então, você tentar experimentar, agora é muito importante você já pensar em uma especialização. Por quê? É uma coisa que eu digo aos meus alunos, a gente tem que ser interesseiro, né? A gente tem que fazer uma coisa para ganhar conhecimento e usar para alguma coisa aquilo. Então, Nem tudo a é só gente por amor. sabe. Pois é, mas bom quando é amor e tem bom resultado, né? É Então, verdade. se vocês forem ver editais antigos de concursos, os editais que já estão lançados também, vocês vão ver que a maioria dos concursos, principalmente carreiras públicas, tem uma pontuação muito boa para especialização, né? Então, você assim que se forma, já começar uma especialização, você já vai estar plantando. E você fazer uma especialização, é importante você ver a questão da certificação, se está todo regular aquele curso, você conhecer a equipe de professores daquele curso, porque você tem que pensar também, eu estou fazendo para quê, né? Muitos alunos que querem carreira pública podem procurar uma especialização que o corpo docente seja aqueles professores que também preparam para a carreira pública. Porque apesar do foco ser outro, né? Você pode fazer uma especialização extremamente acadêmica, né? Para já lhe preparar para um mestrado, outro tipo de foco. Mas existem especializações, LLMs, que já preparam para o mercado. Então, você vai estar promovendo o seu título, para quando chegar lá a prova de título, você vai estar recebendo conteúdo que vai lhe ajudar na prova também do Inclusive, concurso. uma coisa que eu acho que tornou mais interessante as especializações foi que agora não é mais exigido o TCC, né? Verdade, Você pode verdade. fazer um projeto, Uhum. uma coisa mais Um focada artigo na prática, um científico, né? científico. É, Não tem mais verdade. aquela exigência do TCC, porque você já fez a graduação em E é Direito, tão obrigatoriamente. E é tão difícil de você jogar no mercado uma monografia, não é? Se você parar para pensar, tem muito mais possibilidade de você publicar um artigo científico do que uma monografia, né? Num congresso, numa coletânea de livros, de artigos, né? Então, eu acho assim, quando você vai escolher, a primeira decisão que você tem que tomar é quando você vai fazer a prova da OAB. Ali você já tem que Boa saber. noite, Eu já Geraldo. sabia. Eu não faria para tributário, né? Nem tinha na minha época. Foi minha sorte. Mas veja, quando você vai seguir seu coração para escolher a sua segunda fase, não adianta dizer, eu vou botar tal ramo do direito, eu não vou nem me arriscar aqui, porque é mais fácil, porque tem menos peça. Não adianta isso, gente. Muita gente tem preconceito com civil e processo civil, porque diz, o leque é muito grande. Mas a gente tem peças mestras, né? É um direito material, eu sou suspeita, que é gostoso de se estudar. Então, se você tem aquela tendência de gostar do direito civil, você vai estar correndo o risco de dizer, vou botar administrativo porque só tem número X de peças. E na hora, vocês lembrem que não é só a peça que tem na segunda fase, tem as questões discursivas, né? Então, você deve escolher uma área que você se identifique. Qual é aquela área que você ficava ansioso para ter a aula? E provavelmente essa área da segunda fase vai ser a área que, pelo menos a princípio, você vai seguir, né? Então, sua especialização, provavelmente, você acabando, tirando sua carteirinha da OAB, você já procurar uma especialização naquela área que você fez a segunda fase. Pode ser que o mercado mude,
Pode ser que você tenha, às vezes, uma causa faz a gente se apaixonar pelo aquele ramo do direito, né? E você vai levando, mas é importante você ter o título, né? Até porque quando você faz a especialização, se ela for toda regulada direitinho, você já entra, você já tem uma chance nova no mercado, que você já pode se tornar professor universitário. E Georgia, como coordenadora, sabe, né? Quando a gente vai filtrar quem a gente vai contratar, a gente tem que ver isso. E o primeiro passo é uma especialização. Dali, se você continuar gostando da carreira, foi o que eu fiz, eu vi que eu queria continuar ensinando, eu fiz um mestrado. Tô devendo doutorado, já tá anos-luz lá à minha frente, já doutorona. Tô devendo o doutorado. Já me livrei. Né? Você tá topada. Mas eu acho que o caminho é esse, gente. Porque a gente tem que pensar sempre em ter uma alternativa a mais, né? Você tem a sua advocacia, você pode também dar uma aula universitária. Porque a advocacia privada, você nem sempre tem um valor fixo por mês, né? Como eu advogo em inventários, inventário por natureza, existe essa modalidade de honorários mensais, e lá eu tenho algumas empresas também, aí eu tenho, mas necessariamente o advogado privado não vai ter uma remuneração fixa mensal. Então, se você dá aula em uma universidade, por exemplo, aí você já tem aquele fixo, né? E fica como variável os honorários. Então, eu acho importante você ter essa expertise, esse potencial a mais para você escolher. Quero dar aula esse semestre, não quero dar em outro, entende? Eu acho que é importante você ir especificando sua área a partir da prova da OAB. Aí dali você vai especializando cada vez mais. Bom do bate-papo aqui é que a gente vai pegando os ganchos. Uhum. Honorários, né? Eita, coisa boa, sorriso. Honorários. É outro questionamento, outro questionamento que os alunos fazem. Não é tão bom, mas dá um trabalho às vezes, né, Emília? É verdade. Tem uma série de circunstâncias, né, que a gente tem que ver. Por exemplo, Não, pode perguntar. Não, fique à vontade, aí depois pode falar das circunstâncias. Gente, a questão dos honorários, né? Vocês sabem que existem modalidades de honorários. Existem os honorários contratuais, e amanhã, dia do advogado, né? Usar a melhor parte. O professor André Mota aqui já colocou uma carinha feliz, olha, falou de honorário. Né, e esse ano é o ano que o professor André Mota ganha dinheiro para os próximos 5, que é eleitoral. Eleitoral? Eita, tá precisando de ajuda por aí. Então, existem as modalidades de honorários, né? Existem os honorários sucumbenciais, existem os honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles que você acerta diretamente com o seu cliente, né? Dentre eles, existem várias formas de você negociar. Você pode fazer de risco, você pode fazer por empreitada, você pode fazer por ato, né? Geralmente, o tipo de processo que eu trabalho, eu faço pela empreitada, né? Por exemplo, um processo de inventário. Todo mês eu tenho que entrar para falar sobre as contas que o inventariante presta. Ou, se eu sou advogada do inventariante, todo mês eu tenho que fazer a comunicação com o contador para fazer a juntada das contas, né? Então, existem processos que você é requisitado mensalmente, né? As reuniões de espólio é como acontecer. Existem outros processos que o cliente, e é sempre bom você oferecer opções para o cliente, né? Claro que se você cobra por ato, o valor vai ser maior, né? Você cobrando por empreitada sempre dá aquele desconto, porque você vai ter aquela habitualidade. E uma coisa importante, gente, é a questão da redação do contrato de honorários. Por quê? Pode gerar uma situação constrangedora, né? Não tem aquilo combinado, não sai caro. Você sabe que é um título executivo extrajudicial, contrato de honorários de natureza própria, né? Não tem algumas exigências que tem outro, tem exigências que não tem outro, né? Eu não posso deixar de falar aqui no professor Marco Antônio Araújo Júnior, que é um dos proprietários do meu curso, que ele é um dos maiores professores de ética nacional que a gente tem. O professor Darlan trata muito essa questão também. A gente está com um curso de atualização e prática, a minha prática de processo civil. E o professor Darlan, nas primeiras aulas, ele dá uma aula de como redigir o contrato de honorários. Por quê? Porque você deve tentar ao máximo não ter... Imagine, você é advogado de uma parte, você ter que entrar em juízo para executar aquela parte que você está representando, né? Então, você deve tentar ao máximo evitar essa situação.
E um contrato de honorários bem explicado e bem sinalagmático, bem interativo, é mais difícil de você ter que entrar para executar, né? E isso diga para o pessoal de primeira fase, vocês vão ter que estudar isso para a prova que cai muito assunto de ética, né? Então, na medida que você É for verdade. estudando, já vá bolando o seu contrato de honorários. Siga aí o professor Marco Antônio Araújo, ele trata muito essa questão também, né? Existem os outros honorários, que são os honorários sucumbenciais, né? Que são os honorários que são decretados pelo juiz da causa, né? Quando a outra parte é sucumbente, ela paga os seus honorários, tá? São coisas diferentes. Eu até vi um card essa semana na internet dizendo assim, o advogado morrendo de rir, diz assim, quando o cliente diz, doutor, honorários sucumbenciais cabem ao cliente, né? Aí, não, é do Não. advogado, é meritório. E existe, algumas pessoas dizem, porque o honorário é até 20%. Não, o juiz pode variar o valor dos honorários sucumbenciais pela complexidade da causa, por exemplo. Eu tive uma causa muitos anos atrás de processo físico que sumiu, né? A gente teve que fazer uma restituição de autos e foi um processo de alta complexidade. Ainda bem que eu tinha escaneado quase tudo. Aí esse precisou, alguns atos tiveram que se repetir porque não estavam registrados muito tempo atrás. E nesse eu lembro que naquela época já o juiz condenou 30% de honorários, que foi uma coisa, né, que quase só os juízes meio que tabelavam em 10%, mas por causa da complexidade da causa. E a gente falou em honorários aqui. A questão dos escritórios de advocacia, da advocacia em si. A gente vê que hoje em dia a gente pensa o escritório de advocacia mais como empresa, né? Talvez quando nós começamos, muitos escritórios ainda não tivessem essa noção Verdade. de Gestão, associar né? a advocacia à gestão. Verdade. Eu lembro que assim que eu formei, aí, voltando àquela história, a gente vai fazer concurso e tal. A gente não vai lhe dar uma sala de escritório para você fazer concurso, porque o tradicional, até minha geração, era você se formava em direito, feito vestibular. Passava no vestibular, ganhava um carro. Formava em direito, ganhava uma sala de escritório, né? Hoje, isso tudo tem mudado muito, esses conceitos, né? Para você ter ideia, essa mudança para o processo virtual foi uma mudança que impactou a realidade de vários escritórios, né? E esse tempo de pandemia também, com audiências sendo realizadas no virtual, né? Hoje, para vocês terem ideia, muitos dos meus clientes, porque eu advogo nesse estilo boutique, nesse estilo de advocacia estratégica, de alta complexidade, a maioria dos meus clientes preferem pagar uma diligência para eu ir até a empresa, né? Ou para eu ir até o local que eles querem que seja atendido, para eu fazer um aconselhamento no local, né? Então, hoje, pouquíssimos clientes vão até meu escritório, a estrutura física do meu escritório. Durante a pandemia, hoje mesmo eu fiz um atendimento online, né? Eu, todos os dias, praticamente, da pandemia, atendi. Ou atendi, ou fazendo audiência, alguma coisa. Tudo no virtual. Isso aqui que vocês estão vendo é a sala da minha casa, viu? Que virou meu Ou seja, escritório. Você estabeleceu... Tá lá, né? Juntando poeira. Então, eu acho isso. Então, eu acho que essa questão, existe a parte que a gente tem que ver o seguinte: qual é o tipo de ramo que você quer? Você quer fazer uma advocacia de massa, né? Qual é o ramo que você gosta? É de previdenciário ou é mais essa questão de advocacia de massa ou trabalhista? Não, eu gosto do civil especificamente, quero me especializar naquilo. Porque quando eu formei não era bonitinho assim, não, viu, minha gente? Eu era clínica geral. Precisava ir para a delegacia, ia. Tem uma audiência trabalhista, vou, né? A gente em começo, assim, faz a clínica geral e foi bom também porque eu fui escolhendo aonde mais eu me sentia à vontade e onde mais eu podia ajudar. Então, eu acho que esse conceito de escritório existe. Você pode abrir com uma microempresa individual, ou você pode abrir uma empresa individual, uma empresa sozinha, uma empresa com sócios, né? Eu só acho que é interessante antes você ter algum tipo de consultoria, tá? Tem um sonho em abrir um grande escritório. Eu passei a faculdade inteira estagiando no escritório
não quero ser advogado empregado, quero ter o meu próprio escritório. Então, aí para a ponta do lápis, né? Geralmente as OABs têm um setor, aqui na OAB de Pernambuco a gente tem um setor muito atuante, que é uma comissão de sociedades advocatícias, que eles dão consultoria, explicam direitinho. Então, tudo vai depender do porte de negócio que você quer ter. Eu não sei se aí em Campina tem, mas aqui em Recife nós temos muitas opções de escritório virtual, né? Inclusive conveniados ao AB para dar desconto, que você aluga por hora aquelas Aqui salas, tem, né? temos. É uma coisa assim, para quem está no começo, é uma coisa interessante, que você vai ter o seu endereço comercial, vai ter aquela estrutura, não vai precisar ter dívida trabalhista com um empregado fixo para o seu escritório, que tem uma secretária compartilhada, né? Existe uma série de comodidades. Não tem aquela pessoalidade de você ter o seu diplominha na parede, os seus livros de estimação, a não ser que você leve e traga todo dia. Mas é uma opção também, né? Eu acho que o importante agora é a gente tirar antigos conceitos e se preparar também para o mercado pós-pandemia, né? Então, dependendo da área que você queira se dedicar, você tem que saber quem vai ser o meu cliente. Esse tipo de cliente é um cliente que vai precisar de uma estrutura maior, de atendimento em escritório, né? Então, sempre ver o custo-benefício das coisas. Pronto, aqui a professora Glaucia está dizendo, aqui em Campina, a OAB tem uma comissão da Jovem Advocacia. Verdade, que ajuda muito. Acredito que aí deve ter também. Tem. Doutor Léo Milton é o presidente da CEANA daqui, são super atuantes também, ajudam muito nisso. É uma coisa assim, a ser ressaltada é que você estabeleceu na realidade não uma diferença, o seu diferencial. Verdade. Então você é procurada por... Agora, depois de muitos anos, viu? Depois de muitos anos atuando naquilo. A melhor propaganda, vocês sabem, pelo estatuto, a gente tem uma série, o Código de Ética, uma série de restrições, a questão da propaganda, de advocacia, a patrocínio em evento, até a questão de mídias sociais. O Tribunal de Ética vive cheio de queixas em relação a isso. É muito feio um advogado chegar a esse ponto, né? A captação de clientela é diferente dos Estados Unidos, que você chega lá, tem outdoor, né? E tem até o número de causas. Já ganhou tantas causas em acidente de trânsito, né? Aqui você não pode fazer isso. Então, qual é a propaganda de maior impacto para um advogado e que é permitida? É um cliente que sai satisfeito, não é? Então, hoje eu tenho muito assim, né? Às vezes eu fico até brincando, vou fazer, mas eu tenho muito processo de segredo de justiça, nem faço. Mas dá vontade de fazer, eu vou fazer uma confraternização de Natal e juntar meus clientes, que todos vão ser amigos entre si, praticamente. Porque tem muito isso, né? Por exemplo, eu tenho um advogado muito para médicos, né? Porque tem essa característica de não querer se disponibilizar de ir para fora, essas coisas, as peculiaridades. E um médico que sai satisfeito com o tipo de advocacia que eu ofereço, vai passando para outro, aí acaba eu ficando quase que temática de um grupo. Aí depois, temática de mais grupos, entendeu? Porque é muito assim, um serviço bem prestado, quando alguém está precisando, vai indicar você também, né? Mas no começo não era assim, eu escolhi. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher os meus clientes. Mas no começo não, né? É o que eu disse, eu ia para a delegacia, fazia tudo. Aí depois fui, não, civil geral. Aí fazia muita responsabilidade civil, muito direito do consumidor. Aí com o tempo, hoje se chega uma questão de responsabilidade civil, para mim eu faço, né? Dependendo da causa. Até porque os seus clientes vão ficando fidelizados a você. E muitos clientes têm tipos de ação, por exemplo, no trabalhista. Vários clientes meus vêm me procurar para o trabalhista. Eu não faço o trabalhista contencioso, eu faço aquela fase extrajudicial da mediação trabalhista, tal. Mas o contencioso eu não faço. Então, eu tenho meu escritório parceiro que faz, mas eles exigem que eu esteja junto, eu vou para as reuniões. Entende? Isso, muito importante também, é se trabalhar em parceria com pessoas que são da sua confiança, que têm o mesmo tipo de padrão ético que você, né? Então, é bem importante isso também. Emília, tem aqui uma pergunta de um aluno. Quer dizer que a gente não pode divulgar? Olha, depende, tá? Depende da forma de divulgação. É bom, isso quando vocês forem estudar para a primeira fase, necessariamente vocês vão ter que ver. E é bom ver também as decisões que saem sobre isso, tá? O professor Marco Antônio é craque nisso. E eu falar nisso agora. Que é permitida ou não, né? Por exemplo, lista de e-mail. Se são clientes seus, você pode fazer alguma divulgação de um serviço que você está oferecendo para quem já é seu cliente, que aceita, mas não
usar um mailing de alguém para estar levando isso, né? Existe muito, assim, escritório, assim, interessante, que saquinho de pão. Eu fui para o interior, uma vez atender um cliente, aí surgiu lá, a gente parou na padaria no meio do caminho e o saquinho da padaria tinha junte 3 selinhos desse e ganhe uma consulta grátis no escritório de advocacia. Não pode, né? A profissão da gente é uma profissão peculiar, é uma profissão honrada, é uma profissão que tem toda essa carga histórica tão linda, né? Existem alguns, claro que a gente tem que se atualizar, PJE e tal, mas existem algumas coisas ritualescas da nossa profissão que torna ela tão diferenciada das outras, né? Então não vamos cair nessa, não. E é muito importante para vocês que assim, eu acho que tem muitos alunos de graduação aqui, ou preparatório e tal, é muito importante para vocês viverem na prática o Estatuto da OAB e o Código de Ética, porque é isso que vai formar o nome de vocês. Porque tenha certeza, para você ser um profissional bem colocado no mercado, você sofre, você vive fazendo curso e tal. Mas, às vezes, um deslize desse acaba o seu nome com um impacto incrível, né? Então, tem espaço para quem faz as coisas certas, sim. É um espaço diferenciado, um espaço até mais rentável, porque você vai ser um profissional diferenciado no mercado, né? Vale a pena cumprir a regra direitinho. Não vai. Se você faz direitinho a sua advocacia, não falta cliente, não. Tenha certeza. Pois é, minha gente. Fiquem ligados aqui, falando do professor Marco Antônio, né? Faz umas lives muito interessantes. É o Papa da ética. Nossa professora de ética também está por aqui, a professora Glauci. Um beijo, né? Professora. Emília, a conversa tá tão boa que a gente só tem mais 5 minutos. Já? Já! Eu pensei que ainda estava na metade. Eu também. Acho que para finalizar, aqui a professora Maísa também, que é a nossa professora de ética, deu um show nessa disciplina. Coisa boa, né? parabéns, professora Maísa e professora Glauci dividem a disciplina. O que é que eu queria que qual seria a sua recomendação para aquele aluno? A gente tem 2 perfis, para aquele aluno que está até o meio do curso, para aquele aluno que está terminando o curso. Qual é o conselho de Emília? Pronto, tem uma hashtag, viu, que criaram para mim esse mês, que é Dica de Emília. Não é da Emília, não é de Emília. É bem nordestina mesmo, né? É o seguinte, gente, estudar, isso é uma coisa que você não vai conseguir, não cai do céu, não tente uma coisa que seja fácil, que não tem segredo, tá? O que você pode fazer é o que eu disse, a dica que eu dou. Procure profissionais que sabem preparar, que você vai otimizar o seu tempo para poder aproveitar em outras coisas. Mas o mínimo você vai ter que estudar, se dedicar, né? Então, se você está na graduação, tente fazer bem feita todas as disciplinas. Não pense, quando chegar na OAB eu faço um ano de cursinho e passo. Não vão pensando assim. O que tiver de curso antes, façam. Congresso vocês fazem, porque já vão filtrando. Vão adquirindo a sua biblioteca, né? Na medida do possível. Hoje tem os e-books, que são um valor mais interessante, né? Vão buscando ver as configurações práticas. Você está chegando 8º período, tente adiantar o máximo que você puder adiantar. Vá pensando no TCC que você quer. Para o 9º período você está pronto para o exame de ordem, né? Porque quando você consegue já colar grau, estando com sua OAB, aí o céu é o limite, que aí você já começa a estudar para sua carreira pública, ou você já vai estar pensando em ir para um grande escritório. Os grandes escritórios têm os setores, né, de redação, cada um, ou vai abrir seu próprio negócio. Então, é sempre estudar, mas podendo otimizar isso, né? Fazendo um curso que seja direcionado para aquilo que você quer. Tente fazer, assim que formar, logo uma especialização para ter o seu título. Os cursos de prática são essenciais, porque às vezes a gente estuda a faculdade toda, mas quando a gente tem que chegar para uma sala de audiência, não sabe que lado vai se sentar, né? Eu vou acabar aqui, eu vou parar e vou gravar um módulo de seu altino, um abraço, um módulo de precedentes para a prática, porque na prática, o que a gente vê de precedente, né? Eu tenho que entrar com tal ação em tal tribunal que já decidiu diferente. Tem como eu melhorar? Então, tem esse curso que o professor Darlan está coordenando de prática, tem de todas as matérias. Dê uma entradinha lá no meu curso,
No Tem meu alguns curso? serviços, vários serviços que são gratuitos, tá? Principalmente das rotas, para você ir se acostumando. O que não é gratuito, ele é diferenciado para fazer um preço acessível. Um dos diferenciais é esse. E vamos se dedicar, porque depois que sair a carteira da OAB, aí é a melhor profissão do mundo, né? Aí é só sucesso. Me sigam nas redes sociais, @emiliaqueiroz.jus, tá? Quero agradecer demais a Georgia, dizer que quero que acabe logo a pandemia para você me levar naquele restaurante chique daí de Campina, que eu adorei. Sem merchan, né? Mas eu tenho um restaurante que eu Sem amei. merchan, Assim, de novo. sem merchan. Mas receber aqui em Recife também, receber lá em São Paulo, quando eu estiver dando aula com os meninos.